Sim, eu cheguei numa conclusão, e isso pode ser sim uma conclusão, que para acontecer algo novo, todo o sistema tem que ser renovado. Não adianta renovar a psique, a maneira de pensar, a maneira de sentir, a mente, mas até a célula do seu corpo tem que ser modificada. Porque nós guardamos memória na célula em si, no sangue, em tudo, no coração, nos órgãos. Então é uma coisa de louco quando os mestres falam nascer de novo. Para mim, hoje, é uma coisa assim que tem que acontecer de verdade, sabe? Não é uma representação de um renascimento, ou você vai deitar nas águas e vai modificar tudo. É, é quase uma remissão espontânea, sabe? Quando a pessoa está doente no hospital com câncer e ela acorda no outro dia sem nada. Pra mim é isso. É quase uma remissão. Porque tem que mudar tudo, dos pés à cabeça, tudo. É tão louco que só o fato de você desacelerar o pensamento, você já percebe a realidade fluindo a seu favor. Mas isso ainda é pouco, sabe? Desacelerar o seu pensamento vai fazer você entrar em harmonia com o meio e com algumas coisas, perceber coisas mais profundas. Mas para experimentar isso, não pode existir pensamento. Você tem que estar num estado de vazio total, sem conhecimento, sem agarrar a nada. Por exemplo, eu já percebi que às vezes quando eu vou andar na natureza assim, pode acontecer duas coisas. Uma coisa, às vezes para total o pensamento, ou às vezes o pensamento fica mais acelerado, né? Então, se eu começo a interpretar a minha realidade que não tem memória, porque eu vou ficar pensando assim, a árvore é verde, essa árvore é bonita, essa árvore é grossa, essa árvore é pequena, não. No meio do mato você só observa, né? E o que eu percebo? Nesse momento de observação é que surge o desaparecimento de quem nós somos. E quando esse eu, que eu acho que eu sou, desaparece, quem sabe nós podemos ter um vislumbre disso. Mas isso aqui é igual o Flávio leu lá. Era um estado sem raízes, ou seja, ele não brota se você ficar... É muito louco falar isso, mas ele não vem de uma prática, de um sistema ou de uma maneira de você se portar na sociedade. Não vem, né? Então não adianta você ficar regando ali e tal, fazendo prática, etc, etc, para sempre, que isso vem na hora que você está absorto, aberto e livre de tudo, né? E outra coisa, sem motivo, então não tem motivo. Não tem motivo, não tem razão, não tem causa, não tem efeito. Isso aqui, a causa e efeito aqui sai fora, né? Não existe causa e efeito nesse estado. É um estado único de presença. Então, as leis universais que nós conhecemos já está fora aqui. E a pessoa pode perguntar, mas e a meditação não vai me levar a isso? Não, a meditação vai te levar num estado de serenidade no mundo mental. Vai te beneficiar no mundo mental. Mas nessa realidade, a própria realidade é meditação, é oração e é amor, é tudo. Então, porque não existe separação mais uma vez, né? Daí ele fala lá, portanto, totalmente novo. Então, o novo tem que vir do novo. Entende? Se eu for velho, estiver operando com a minha mente velha, com as minhas memórias, com as minhas percepções antigas e tal, é impossível experimentar isso, né? Um estado que nunca existiu e nem existirá, pois é coisa viva, ou seja, está em constante modificação, está em constante mudança. E para captar isso, a gente tem que estar numa sensibilidade muito grande. Quando eu falo sensibilidade, é ao novo, entende? É nessa observação de como está fluindo aqui, e eu pego o barco, pego o navio e vou só observando. E nisso, meu passado tem que ser desligado. Sabe? Meu passado ele tem que ser automaticamente anulado. Uma renovação total da estrutura dele, que pode ser que não aconteça repentinamente, pode ser que ela aconteça primeiro, essa percepção da realidade, e com a percepção da realidade vem a mudança da estrutura física. Eu já vi mestre do Advaita falando sobre isso. Eu não sei se é o Rupert Spira, que ele fala sobre isso. Primeiro você percebe a realidade, o que ela existe aqui agora.
E depois vem a meditação, entendeu? Para ele a meditação vem depois do percebimento da realidade, depois do percebimento de que você é, que faz sentido nesse contexto também. Porque Krishnamurti, meditação é algo que não é causado, é algo que acontece, que é esse estado que acontece naturalmente. Agora, no ponto que a Ivonete tocou, é muito interessante, porque igual eu sempre falei, isso aqui é muito similar a todos os mestres, se vocês estudarem, inclusive tem um mestre que chama, mestre não, que nem se considera mestre, o Paluri Gopal passou por mesma coisa que o Krishnamurti, só que foram 7 anos só de agonia. O Krishnamurti foram 40 anos. E teve outros mestres também, do próprio Advaita, que passaram por essas dores muito fortes, bastante similar, que pode ser sim uma renovação da própria estrutura. E uma coisa assim, um ponto específico que é muito interessante, são os locais onde doía mais, que era na base da coluna, subindo pelo topo da coluna, e até no topo da cabeça e nessa parte do terceiro olho. Ele nunca trouxe isso para o misticismo. Ele nunca falou disso de forma mística e nunca falou isso nas suas palestras. Ele fala isso no diário e em algumas entrevistas para alguns amigos dele, né? Então, e isso também, apesar de ter durado 40 anos, né, começou com 28, na experiência em que ele, entre aspas, se viu livre de todos os conceitos e ideias que ele tinha. Né? Naquele momento, depois daquele, ele ficou um pouco em silêncio, e quando ele voltou a falar, ele já tinha uma postura totalmente diferente nas palestras, etc. Daí teve os rompimentos, então foi uma coisa que veio para mudar mesmo. Mas foi um apontamento bastante interessante, viu, Ivanete? Acho que hoje tá todo mundo inspirado. Mas pode ser sim essa mudança, né? Dessa renovação. Que pode ser que não aconteça repentinamente, pode ser que ela aconteça primeiro, essa percepção da realidade, e com a percepção da realidade vem a mudança da estrutura física. Eu já vi mestres do Advaita falando sobre isso. Eu não sei se é o Rupert Spira, que ele fala sobre isso. Primeiro você percebe a realidade, o que ele existe aqui agora. E depois vem a meditação, entendeu? Para ele a meditação vem depois do percebimento da realidade, depois do percebimento de que você é, que faz sentido nesse contexto também. Porque Krishnamurti, meditação é algo que não é causado, é algo que acontece, que é esse estado que acontece naturalmente. Agora, no ponto que a Ivonete tocou, é muito interessante, porque igual eu sempre falei, isso aqui é muito similar a todos os mestres, se vocês estudarem, inclusive tem um mestre que chama, mestre não, que nem se considera mestre, o Paluri Gopal passou por mesma coisa que o Krishnamurti, só que foram 7 anos só de agonia. O Krishnamurti foram 40 anos. E teve outros mestres também, do próprio Advaita, que passaram por essas dores muito fortes, bastante similar, que pode ser sim uma renovação da própria estrutura. E uma coisa assim, um ponto específico que é muito interessante, são os locais onde doía mais, que era na base da coluna, subindo pelo topo da coluna, e até no topo da cabeça e nessa parte do terceiro olho. Ele nunca trouxe isso para o misticismo. Ele nunca falou disso de forma mística e nunca falou isso nas suas palestras. Ele fala isso no diário e em algumas entrevistas para alguns amigos dele, né? Então, e isso também, apesar de ter durado 40 anos, né, começou com 28, na experiência em que ele, entre aspas, se viu livre, né, da realidade, se viu livre de todos os conceitos e ideias que ele tinha. Né? Naquele momento, depois daquele, ele ficou um pouco em silêncio, e quando ele voltou a falar, ele já tinha uma postura totalmente diferente nas palestras, etc. Daí teve os rompimentos, então foi uma coisa que veio para mudar mesmo. Mas foi um apontamento bastante interessante, viu, Ivanete? Acho que hoje tá todo mundo inspirado. Mas pode ser sim essa mudança, né? Dessa renovação total que tem de ocorrer, ao meu ver. Tem que ser o corpo inteiro, não pode ser só uma parte, entende?